Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. De primeira mão eu quero pedir desculpa aos irmãos por ter me ausentado por uns dias. Não estive postando alguns vídeos, pois a minha família passou por uma turbulência e abalou todo mundo. E como eu sempre tenho dito para vocês, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu também me abalei um pouco, né? A tempestade muito forte, mas está passando e acredito que Deus, o Deus que começou a boa obra, Ele tem poder para aperfeiçoar. E estamos crendo, né, na vitória da nossa família. Estão sendo dias bem difíceis, mas com a graça do Senhor, hoje estamos aqui conseguindo, né, gravar esse vídeo para estar assim, voltando a postar os vídeos do canal Amor pela Palavra. Esse é um momento importante para nós estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade, estamos assim bem aliviados, um pouco aliviados. E não é todo um processo, na verdade, né? A gente não só grava, a gente prepara, estuda. E aí acabou que foram dias muito sobrecarregados. E eu não podia vir aqui trazer uma coisa qualquer para vocês, porque afinal de contas nós falamos nesse canal sobre a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus precisa ser honrada por quem prega, não é verdade? Mas glórias a Deus por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Creio que continuará nos ajudando e nos fortalecendo. Conto com as orações dos irmãos, pela minha família, para Deus assim estar nos dando força, graça, vitória e que a gente consiga superar os dias maus. Amém? Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Os últimos vídeos que nós gravamos, nós víamos uma sequência falando sobre Jesus, o ser perfeito, que deu a sua vida por nós, morreu por nós uma morte de cruz, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, orando, clamando ao Pai por nós. E ainda deixou conosco o Consolador, aquele que é nosso companheiro, o Espírito Santo, que não nos deixa só. Tudo na nossa vida depende de Deus, principalmente quando nós decidimos ao lado de Cristo. E assim, eu costumo falar que foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida aos meus 17 anos de idade, e eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Então agora, antes de ler o texto que eu preparei para nós vamos orar, tá bom? Ore conosco, feche seus olhos aí no seu lar e vamos orar. Pai amado, querido, Pai santo e justo, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, gravando mais um vídeo para este canal, o canal Amor pela Palavra. Pai, nós queremos te pedir inspiração. Nós queremos te pedir que o Senhor venha nos dar clareza da tua palavra, para assim nós estarmos transmitindo àqueles a quem este vídeo alcançar. Deus, que a tua palavra inunde as nossas vidas e que nós venhamos ser transformados para a glória do teu nome. Senhor, fica conosco. Opera mais uma vez, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é viva e eficaz. Eu abençoo os lares, todos os lares que esse vídeo alcançar. Eu ministro vitórias para a sua vida, para a sua família, para a minha família. Deus, fique conosco, nos orienta, nos esclarece, nos ajuda e nos salva, Senhor. Nos leva para o céu, onde o Senhor tem preparado um lugar para nós. Deus, obrigada por tudo, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus
ele tinha um plano perfeito para nós, um plano de salvação. E Jesus, seu Filho, se entregou à morte por nós. Jesus veio ao mundo como humano, ele nasceu de uma mulher virgem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo nessa mulher. Ele cresceu, teve infância, adolescência, juventude. Ele sentiu dores, angústias, muitas das coisas que nós enfrentamos. Jesus sabe onde dói, por que dói, como é a nossa dor, porque ele viveu aqui na terra como humano. Só que a sua pouca morada aqui nessa terra tinha um propósito, um grande propósito, que era morrer por nós, para nos dar a salvação. Na verdade, Jesus veio para os seus, o seu povo, o povo escolhido de Deus, e eles o rejeitaram. Eles não quiseram Jesus. Eles não creram que Jesus era o Messias tão esperado que Deus enviaria para nos salvar, para salvar eles. E aí ficou para nós essa bênção tão preciosa que é Jesus, para os gentios. Nós o aceitamos e estamos caminhando para o céu com o nosso amado Jesus. Mas tem fatores que nós precisamos entender que, como cristãos, a nossa vida não pode ficar da mesma maneira que nós vivíamos antes de aceitar a Jesus como Salvador. Nós devemos deixar os vícios, nós devemos deixar todas as coisas que sabemos que desagradam a Deus. Como saber o que desagrada a Deus? Com os dias, os anos na presença do Senhor, você vai aprendendo o que a Bíblia ensina e você vai entendendo as coisas que desagradam ao Senhor. E aí você vai deixando, né? Também depende um pouco da igreja a qual você escolheu congregar, que tem os seus costumes, né, os seus usos. E a Bíblia também tem ensinos, coisas que nós precisamos aprender assim a respeitar. Mas Deus requer de nós uma coisa muito importante. Não é somente aceitar a Jesus como Salvador. É se arrepender dos nossos pecados e aceitar a Jesus como Salvador. Eu quero ler para você o texto de hoje, que está em Mateus. Mateus 4, versículos 17 até o 20, que diz: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Assim como aconteceu com Pedro e seu irmão André, aconteceu comigo, aconteceu com muitos irmãos, aconteceu com você e pode acontecer com você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, brota em nosso coração, brota uma sementinha de fé. E aí nós cremos que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, é o único que pode nos salvar, que foi o único que morreu por nós, não haverá outro. E aí nós passamos a amar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e passamos a andar com Cristo. Esse brotozinho que surge no coração da gente, chamado fé, a fé de amar alguém que nós não vemos, a fé de crer em alguém que nós não podemos tocar nem abraçar, mas que está ali do nosso lado.
Essa fé nos faz caminhar juntos com Cristo. E isso é importantíssimo para a vida do ser humano. Poucos querem aceitar Jesus como Salvador. Poucos querem. Mas assim, para a glória de Deus, muitos já aceitaram. Porque exige renúncia, né? Aceitar a Cristo é deixar uma vida de pecado para viver uma vida de santificação, digamos assim. Porque se arrepender é voltar-se ao contrário. Se arrepender é deixar as práticas que nós cometíamos para nos achegarmos a Deus por meio de Cristo. O livro de Atos, Atos 8, versículo 22, diz assim, olha o que diz. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Amados irmãos e amigos que nos ouvem, nós somos todos pecadores. A palavra do Senhor nos diz que todos nós cometemos pecados e que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, o fato de aceitarmos a Jesus como Salvador não nos isenta de pecar. Nós somos humanos, somos falhos, mas o fato de se arrepender dos nossos pecados, o fato de sentir tristeza pelas coisas que nós fizemos, vai nos gerar salvação dentro de nós, porque quando nós nos entristecemos, meu Deus, como foi que eu tive coragem de fazer aquilo? E aí aquela tristeza produz dentro de nós um arrependimento e a gente não faz novamente. Por isso que é necessário se arrepender. E somente por meio de Jesus nós poderemos chegar a Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, João 14, versículo 6, diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos muito de Jesus. E assim, nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos sobre o senhorio de Satanás. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação importa em aceitar a Cristo. Nós, quando aceitamos a Jesus, é necessário deixarmos as velhas práticas, porque automaticamente nós deixamos o senhorio de Satanás para viver sobre o senhorio de Cristo e obedecer a sua palavra. Veja o que diz aqui em Efésios 2. Olha, Efésios 2, versículo 2 diz assim: em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos, não andamos mais. Porque nós tentamos agradar ao Senhor, tentamos viver uma vida de obediência, de santificação. Nós passamos a viver sob o senhorio de Cristo. Em Atos 26, 18, diz assim, Atos 26, 18, diz assim. Deixa eu ler para você aqui. Só um minutinho. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, nós nos convertemos à luz por meio de Jesus
E deixamos o senhorio de Satanás para viver sob o senhorio de Cristo, né? A fim de recebermos a remissão pelos nossos pecados. Arrepender-se é uma decisão livre, mas não depende só de nós. Esse arrependimento ele é concedido a nós pela graça de Deus, quando ouvimos o Evangelho e cremos nele, certo? Atos 11, versículo 21 diz assim, ó. E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Eles aqui, a palavra do Senhor está se referindo aos discípulos. Eles pregavam e o povo acreditava no que ouvia, porque a mão de Deus era com eles. Hoje não é diferente. A mão do Senhor permanece estendida sobre o seu povo. A salvação é um dom da graça de Deus. Mas somente podemos receber esta salvação em resposta da fé. Crendo, nós aceitamos e recebemos a salvação. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre a fé, tá bom? Fica com Deus, meu querido, minha querida. Um beijo no seu coração. Obrigada por assistir esse vídeo. Ó, te amo no amor de Cristo Jesus.